Você já parou para pensar como o futebol brasileiro é uma verdadeira máquina de talentos? A gente já revelou craques como Pelé, Ronaldo, Neymar e agora temos uma boa geração brilhando lá fora. Hoje eu trago para vocês o top 5 jogadores brasileiros mais valiosos da atualidade. Eu sou Murilo Brum e você está no canal Na Trave. Antes de começar o ranking, a gente precisa só entender como o valor de mercado de um jogador é calculado. Não é só sobre chutar bem ou marcar gols bonitos não, tá? Tem toda uma matemática em volta. Os principais fatores dessa matemática são a idade, potencial do jogador, seu desempenho e também a visibilidade, como ele é visto na mídia. E quando a gente fala de futebol, não tem jeito, rapaziada. Nós somos o país do futebol. Então bora logo pro ranking, ver os jogadores brasileiros que estão deixando os gringos de queixo caído. E em quinto lugar temos ele, Douglas Luiz. Douglas Luiz, right the wall, there it is! And they have the lead, Jacob Ramsey! Cut back, Douglas Luiz! Avaliado em mais de 70 milhões de euros, o volante carioca de apenas 26 anos é um dos grandes nomes brasileiros da posição. Nascido no Rio de Janeiro, Douglas Luiz começou sua trajetória pelo Vasco da Gama, onde estreou como profissional em 2016. Foram 29 jogos pelo clube antes de chamar a atenção do Manchester City, que o contratou em 2017. Mas foi no Aston Villa que ele realmente brilhou, jogando 200 partidas, marcando 22 gols e 24 assistências pelo clube. As boas atuações pelo Aston Villa levaram Douglas a se consolidar como jogador da seleção brasileira, onde com ela conquistou o ouro olímpico nos Jogos de Tóquio em 2021 e ainda continua sendo uma peça constante da seleção. E para a cereja do bolo, recentemente ele foi anunciado pela Juventus da Itália, enquanto representava o Brasil na Copa América. Apesar também de ser volante, Douglas ele tem uma capacidade absurda no ataque. É um daqueles jogadores que tanto como marca, também cria, e ainda arrisca chutes precisos de fora da área. Não é à toa que ele está nessa lista sendo observado por gigantes do futebol europeu. Agora na quarta posição, temos ele, Gabriel Martinelli. Martinelli could get worse, it deflects and in! From Gabriel Martinelli, the teenager's third of has Gabriel Martinelli, and the youngster bangs home his sixth match. Oh, here's an opportunity, Martinelli! His second Premier League. Can he get his pace? And Kante has slipped, and Martinelli is away here. Gabriel Martinelli to equalise! What a goal! What a run by the team! Avaliado em 80 milhões de euros, com apenas 23 anos, o atacante do Arsenal é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Martinelli começou sua carreira no Ituano, onde ele assinou seu primeiro contrato profissional em 2017. Ele estreou no time principal em 2018, se tornando o jogador mais jovem a jogar pelo clube, com apenas 16 anos. O momento de destaque dele veio no Campeonato Paulista de 2019, onde ele marcou 6 gols e foi eleito revelação do torneio. Seu desempenho chamou a atenção do Arsenal, que não pensou duas vezes em pagar 30 milhões pelo talento brasileiro. No Arsenal, Martinelli rapidamente se firmou como um dos principais nomes da equipe. Na temporada passada, ele marcou 15 gols na Premier League, se igualando a Roberto Firmino, como brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League. Apesar do Arsenal ter terminado em segundo lugar atrás do Manchester City, o impacto de Martinelli foi inegável. Ele é peça-chave no esquema tático de Mikel Arteta e está apenas começando sua trajetória entre os gigantes. Além de brilhar no Arsenal, Martinelli também fez história pela seleção. Ele foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez em 2022, atuando em partidas das eliminatórias. Depois disso, participou também da Copa do Mundo de 2022, onde jogou contra Camarões. E antes disso, já tinha também conquistado a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Agora, em terceiro lugar, temos ele, Bruno Guimarães. Avaliado nos impressionantes 85 milhões de euros, com apenas 27 anos de idade, o volante carioca está no seu auge da carreira, sendo um dos principais nomes do time do Newcastle e uma peça indispensável na seleção brasileira. Bruno começou sua trajetória no Audax do Rio de Janeiro, após ser rejeitado por gigantes cariocas, como Flamengo, Botafogo e Fluminense. Mas como diz o ditado, quem ri por último, ri melhor. Onde em 2017 foi promovido para a equipe principal e brilhou no Campeonato Paulista, chamando a atenção do Atlético Paranaense. No Atlético, Bruno Guimarães começou a se destacar de verdade. Em 2019, ele foi peça-chave na conquista da Copa do Brasil, mostrando todo seu potencial como um volante moderno, onde tanto marca quanto cria. Esse desempenho chamou a atenção de gigantes da Europa, como Atlético de Madrid, Arsenal e Benfica. Mas o jogador acabou optando em jogar na França,
pela equipe do Lyon, onde o clube pagou 25 milhões de euros pela contratação do jogador. No Lyon, Bruno formou uma dupla fantástica com Lucas Paquetá, onde também ficou conhecido como volante que também faz gol. Foram 71 jogos e 8 gols, antes mesmo de dar um salto maior na sua carreira. Em 2022, ele foi contratado pelo Newcastle por impressionantes 52 milhões de euros, se tornando o 9º jogador mais caro brasileiro da época. No Newcastle, Bruno Guimarães se tornou rapidamente um dos destaques do elenco. Com ele em campo, o time conseguiu a 3ª posição na Premier League, conseguindo a tão sonhada conquista de ir para uma Champions League. Hoje em dia, ele é um dos queridinhos da torcida e é uma referência dentro e fora de campo. Pela seleção, Bruno Guimarães também tem história. Ele foi medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio e também jogou junto com a seleção brasileira na Copa de 2022. Apesar da dura eliminação nas quartas de finais para a Croácia, Bruno ainda segue sendo um dos principais nomes para a seleção brasileira em 2026. Agora em segundo lugar, que é aquela parada. Quem você acha que está em segundo lugar? Eu quero saber se você adivinha. Deixa aqui nos comentários, também já dá o like, porque já passou mais de metade do vídeo e você ainda não deixou esse like. Por favor, deixa o like aí e contribua com a gente tudo atrás. E agora em segunda colocação, para você que chutou ele, Rodrigo, sim, é ele. Avaliado em 100 milhões de euros, com apenas 23 anos, Rodrigo já é uma das principais estrelas do futebol mundial. Nascido em Osasco, Rodrigo começou sua trajetória no Santos, onde ingressou às categorias de base do Santos aos 11 anos. Ele não demorou muito a demonstrar seu talento, se tornando o jogador mais novo na época a assinar um contrato com a Nike. Em 2017, aos 16 anos, assinou seu primeiro contrato profissional com o Santos, com uma multa rescisória gigantesca de 50 milhões de euros. Rodrigo brilhou intensamente no Santos, sendo o jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores. Protagonizou um hat-trick em apenas 8 minutos contra o Vitória, chamando muita atenção dos times gigantes da Europa, tendo até a decisão de poder escolher se ele queria ir para o Real Madrid ou para o Barcelona. Rodrigo acabou escolhendo o Real Madrid, onde o clube desembolsou mais de 45 milhões de euros para a contratação do atleta em 2018. Rodrigo se apresentou oficialmente ao clube em 2019, tendo um impacto imediato. No Real Madrid, Rodrigo não para de fazer história. Em 2019, ele marcou um hat-trick perfeito na Champions League contra o Galatasaray, se tornando o brasileiro mais jovem a marcar pela Champions League e também o brasileiro mais jovem a marcar um hat-trick. Mas foi na temporada 2021 e 2022 que ele demonstrou ser muito decisivo para o clube. Contra o Manchester City, Rodrigo marcou 2 gols em 2 minutos nas semifinais, levando o Real Madrid para a final da Champions League. Na final, o Real Madrid acabou superando a equipe do Liverpool, sendo sua primeira Champions League como jogador. Hoje ele já soma 2 Champions League, além de outras conquistas como La Liga, Supercopa da Espanha e Mundial de Clubes. Pela seleção brasileira, Rodrigo acabou sendo convocado bem mais cedo do que os outros na lista, sendo convocado em 2019. Também acabou participando da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Apesar de fazer um torneio sólido, ficou muito marcado pela eliminação nas quartas de finais contra a Croácia, errando um pênalti decisivo no jogo. Mas com apenas 23 anos, é muito talento para um jogador só, acabando sendo muito subestimado muitas vezes pela mídia, mas eu tenho certeza que ele ainda vai brilhar muito com a camisa da amarelinha e ainda vai ser um jogador principal para o time do Real Madrid. Agora, em primeiro lugar, temos ele. Você sabia que era ele, Vinícius Júnior. Avaliado nos incríveis 150 milhões de euros aos 24 anos, o sucessor de Cristiano Ronaldo, pegando a camisa 7 para ele, é o eleito atual melhor jogador do mundo pela FIFA na cerimônia do The Best e está no auge da sua carreira. Nascido em São Gonçalo, do Rio de Janeiro, Vini começou sua trajetória no futebol muito cedo. Aos 9 anos, ingressou na base do Flamengo, onde ganhou destaque muito cedo. Curiosamente, ele foi inicialmente registrado como lateral esquerdo, mas o destino colocou ele como um dos maiores atacantes do futebol mundial. Vinícius Júnior fez sua estreia profissional pelo Flamengo em 2017 na Série A do Campeonato Brasileiro, logo mostrando seu talento em gols memoráveis. Um deles foi na sua estreia na Copa Sul-Americana, quando marcou em apenas 30 segundos após entrar em campo. Seus dribles e gols chamaram muita atenção na Europa, e em 2018 o Real Madrid buscou o jogador, sendo contratado pelos impressionantes 45 milhões de euros, um dos valores mais altos já pagos por um jogador tão jovem. Ele foi oficialmente apresentado ao clube espanhol em julho de 2018. Seu início no Real Madrid não foi nada fácil, mas com o passar do tempo ele conseguiu dar a volta por cima. Em 2022 ele foi autor do gol, que garantiu o 14º título do Real Madrid na Champions League.
League. Desde então, Vinícius Júnior só cresceu. Na temporada 2023-2024, ele assumiu a lendária camisa 7 e continuou quebrando recordes, sendo o primeiro jogador brasileiro a marcar um hat-trick no El Clássico, ajudando também o Real Madrid a conquistar a La Liga, Champions League e a Supercopa da Espanha. Além de ser decisivo dentro de campo, Vinícius Júnior costuma também ser dentro e fora, ele sendo o fundador do Instituto Vinícius Júnior, que usa esporte e tecnologia para combater a desigualdade educacional no Brasil. É craque dentro e fora das quatro linhas. Pela seleção brasileira, mesmo não atuando bem em algumas partidas recentes, ele já deixou sua marca. Convocado pela primeira vez pela seleção em 2019, ele brilhou na Copa de 2022, com um gol e uma assistência contra a Coreia do Sul. Apesar da eliminação contra a Croácia, ele é com certeza um dos principais líderes para a Copa de 2026 da seleção brasileira. E aí, galera, o que vocês acharam desse top 5? Algum nome surpreendeu vocês? Ou vocês acharam que alguém ficou de fora? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Eu sou Murilo Brum e esse foi mais um vídeo do Na Trave.